Salve, salve pessoal, aqui é o Everton Souza. Vamos para a nossa aula de número 7 do curso WordPress na prática, falando um pouquinho hoje sobre os posts, como você criar aí as suas postagens, os seus artigos no seu WordPress. Então, quando falamos em postagens, vamos voltar aí um pouquinho às nossas aulas anteriores, quando fizemos aí a instalação do nosso WordPress. Essa aqui é a nossa cara inicial, né, do nosso tema padrão, nosso tema default, onde aparece ali uma primeira postagem, um primeiro artigo. Lembrando que o WordPress ele foi inicialmente trabalhado para fazer o gerenciamento de conteúdo como se fosse um blog. Então temos aqui um modelinho de blog, um dos blogs que eu aí desenvolvo, e temos aqui os seus artigos ou as suas postagens. Quem aí é familiarizado com blog, o Blogspot, né, entre outros gêneros aí, então você cria suas postagens e tem ali uma paginação, uma listagem com cada artigo que você cria. Você pode criar suas categorias, né? Essas categorias, postagens podem ser criadas em arquivos, né? Por exemplo, se eu quero ver quais foram as postagens do ano passado, eu clico ali, ele vai me dar todas as postagens daquele ano. E assim também é com o WordPress. Nós temos aqui o nosso modelinho. A princípio nós temos uma postagem só, né? Mas pode ver que também aqui na nossa sidebar, né, que é a nossa lateral, nossa barra lateral, também tem lá a seção de arquivos, tem também as categorias que podemos criar e também alguns metas, dados que temos ali embaixo. Mas como então criar as postagens? O primeiro passo então é acessar o nosso painel de controle. Lembramos lá que para acessar o painel de controle temos que digitar aqui o termo wp-admin. Você será direcionado aqui para a tela de login, onde você vai colocar o seu login e a senha que você designou lá no início da instalação. E como vimos na aula passada, nós temos aqui o resumo, né, do nosso painel de controle. Vocês vão notar que geralmente pode aparecer no topo aqui, por exemplo, dizendo que a versão 4.42 está disponível. Mas Everton, como verificar qual que é a versão que nós estamos usando no momento? Você pode vir aqui na tua página e buscar aqui embaixo. Nesse momento da nossa instalação, nós estávamos usando a versão 4.01. Não tem grandes mudanças com essa versão mais atual, algumas coisas apenas no visual, mas as ferramentas em si aqui permanecem as mesmas. Então você pode muito bem ali atualizar quando você quiser. Tem até a opção aqui para você atualizar, ó. Aqui em cima também, só clicar no atualize agora. Então vamos ver o que ele mostra aqui pra gente. Ele diz que nós temos uma postagem, uma página, um comentário e o tema que nós estamos usando é o 2014. Então vamos para a nossa aula, trabalhando um pouco com os posts. Ao clicar aqui em todos os posts, ele mostra a versão de aqui uma listagem de todos os posts que nós já temos
salvos no nosso site ou blog. Então, por exemplo, aqui está aquele post que nós verificamos agora há pouco. Olá mundo, geralmente ele vem em uma mensagem de boas-vindas na pré-instalação. Se eu quiser editar esse texto que está aqui, é só eu vir aqui embaixo e clicar em editar. Você será direcionado a uma tela onde você terá ali um campo de texto, uma barra de ferramentas em cima e mais algumas opções aqui na lateral, na barra de ferramentas lateral. Então, eu posso mexer no texto, eu posso formatar esse texto aqui. Por exemplo, temos aqui algumas opções com negrito, itálico. Nós estamos usando aqui a barra de ferramentas padrão, ela é bem simples, mas depois vou estar ensinando vocês a implementar essa barra para ficar mais parecida com a barra de ferramentas do Word, para quem já é acostumado aí com Office. Então, se eu mexer aqui, ó, posso colocar negrito, posso usar aqui o itálico, o tracejado aqui, o riscado. Posso criar, por exemplo, uma lista com marcações. Essa listagem eu posso fazer também com números. Essas aspas aqui é para criar, por exemplo, uma citação. Então ele já fica pré-formatado como se fosse a citação. Aqui para colocar uma linha, fazer uma quebra de linha. Os alinhamentos padrão, né? Esquerda, centralizado, direito. Temos aqui a opção de inserir um link. Podemos colocar aqui ele vai ficar aqui como um link. Temos a opção, essa opção é muito interessante, a opção de Leia Mais. Quando temos um texto grande e precisamos quebrá-lo para aparecer no nosso blog, então temos aqui a opçãozinha do Leia Mais. Então vamos colocar aqui nosso Leia Mais. Então tudo que tiver abaixo desse more, ele só vai aparecer quando a pessoa clicar no link do post. Vamos fazer um teste lá. Olha que legal. Então apareceu a primeira parte do nosso texto e aparece uma opção lá de linha mais. Como esse padrão, esse tema padrão que nós temos aqui, ele não está traduzido, acontece de algumas partes dele estarem em inglês também. Mas depois a gente também vai trabalhar com essas questões de tradução. Então se eu clicar aqui, por exemplo, no continue lendo, ele vai aparecer meu texto por completo. Tudo que eu criei, até com o link aparecendo aqui. Muito bem. Aqui também nós temos algumas opções, por exemplo, do tipo de postagem, do tipo de artigo que eu estou criando. Se é, por exemplo,
um artigo padrão, ser uma galeria de imagem, de vídeo, de áudio. São links, né? Assim por diante. Outra opção bem interessante que falamos aí nas aulas anteriores é que as postagens podem ser organizadas através de categorias. Nesse momento nós não temos nenhuma categoria, está marcado como sem categoria. Há duas opções que eu posso criar a categoria. Eu posso, enquanto estou editando a minha postagem, vir aqui em adicionar nova categoria. Vamos colocar uma categoria aqui, por exemplo. Automaticamente ele aparece lá em cima. Vamos colocar mais uma categoria aqui. Mais uma. Como nós falamos, uma mesma postagem pode estar relacionada a mais de uma categoria. Basta apenas eu selecionar elas aqui. Ó. Vamos atualizar de novo. Quando eu crio uma categoria ali, automaticamente nós mudamos aqui ó, o formato da postagem. E automaticamente aqui nas categorias depois, ó, ele aparece o WordPress porque a gente indicou que tem um artigo relacionado ao WordPress. Se tivesse mais artigos relacionados às outras categorias, vamos marcar ali. As outras categorias iriam aparecer aqui no menu. Ó. Quando eu clico nela, aparece os arquivos relacionados a essa categoria. Eu também posso clicar aqui em categorias e editá-las, mudar o texto, mudar o link ou criar aqui. Sempre colocando o nome e o slug. O slug nada mais é do que a URL, é como vai aparecer a categoria na hora de criar os links. Lembrando que ela sempre tem que ser em minúscula, letra minúscula, e você pode usar também números e hífen. Não pode ter espaço nem caracteres especiais. Por exemplo, se eu fosse colocar um menu, aqui uma categoria lá de criação, eu teria que escrever assim, criacão. Senão daria problemas, daria errado lá. E se eu quero adicionar um novo post? Então eu posso clicar aqui em adicionar novo. Ele já vai abrir a nossa barrinha de ferramentas ali com a caixa de texto. E uma opção aqui em cima para nós colocarmos o título. Então vamos escrever um texto rápido aqui.
Então tá. Podemos aqui fazer algumas formatações. Entre elas, colocar aqui, como falamos, em negrito, né? Sublinhado, criar os estágios. Mas isso tudo no visual. Eu posso, por exemplo, copiar algo da internet, colar lá. Fazer um Ctrl+C, Ctrl+V. Eu posso editar esse texto todo formatado no Word e colar aqui. Ou posso, para os mais aficionados em programação, trabalhar com a versão dele em HTML. Então vimos algumas coisinhas aí em HTML e podemos também manusear por aqui o código HTML dessa página, dessa postagem que está aqui. E quando vamos clicar aqui em publicar, repare que ele já irá aparecer o link permanente, como que vai estar esse link na hora de aparecer lá no nosso site. Repare nesse momento que a nossa postagem só é relacionada através de um número, de um ID. Mais para frente vamos ver aqui como transformar esse ID que está aqui num link amigável. Vamos postar aqui. Olha que interessante. Uma vez publicado, ele já aparece acima ali como uma opção mais recente, bem parecido com os blogs mesmo. E aparece ali que está na sem categoria. Olha, o de baixo já aparece nas categorias que estão relacionadas. Vamos colocar esse tema aqui na categoria WordPress. Muito bem, já atualizou ali. Se eu quisesse ver o que tem apenas na categoria WordPress, veja que interessante que ele já relaciona os dois. Como vocês viram lá na aula de estruturas, da hierarquia do WordPress, o que acontece? Lembrando aquelas páginas lá que nós vimos, quando nós clicamos aqui em categoria, em WordPress, o próprio WordPress ele faz uma consulta. Ele consulta o banco de dados, todas as postagens que estão relacionadas ao WordPress e transforma a nossa page aqui, né, faz lá uma consulta e retorna nessa page as postagens relacionadas ao WordPress. Ok? Além das categorias e das edições, nós temos também as tags. As tags nada mais são do que rótulos que nós podemos colocar para nossas postagens. É uma forma da gente também organizar nossas postagens. Vou colocar nosso plugin aqui em maiúsculo. Vocês podem estar observando que aqui está como plugin 2, porque o slug, né, as nossas abreviações aí, URL, ele nunca se repete. Então, se uma vez a gente já tem algum slug ali com o nome que a gente está usando, ele sempre vai colocar a numeração do lado. Mesma coisa ocorre com nomes compostos. Ele vai estar
separados ali com vírgula, aqui com hífen. E na hora da gente usar as tags lá no nosso post, nós colocamos aqui com vírgula. Se for um tema que já está salvo, ele já vai aparecer ali para vocês. Se não é um tema que está salvo, nós podemos adicionar também. Só colocar o nome e adicionar. Então, olha que interessante. Já aparece ali embaixo da sua postagem. Para que acontece isso? Você pode organizar, por exemplo, quando você tem vários textos aqui do seu blog ali ou do seu site, que algumas coisas podem ser relacionadas. Por exemplo, esse aqui, ó, como destacar sua empresa no Google Ads, nós temos uma tag chamada empreendedorismo. Se eu clicar nela, ele vai me mostrar todos os artigos que estão relacionados com empreendedorismo, onde eu coloquei a tag empreendedorismo. A mesma coisa funciona no WordPress quando colocamos as tags. Então, se eu clicasse em plugin, tivesse mais de uma postagem com plugins, estariam aqui relacionados todos esses posts. Beleza, gente? Então, na próxima aula falaremos aí um pouquinho sobre páginas, como criar nossas páginas para o nosso site do WordPress. Um grande abraço e até a próxima aula.